Agora, como há essa imprevisibilidade sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e as manifestações dele de que ele quer sim tentar concorrer em 2026, isso abafa, de certa forma, as manifestações que Tarcísio de Freitas faria em relação aos questionamentos para tentar concorrer a esse cargo. E por que eu estou trazendo esse tema agora? Porque o presidente do PSD, Gilberto Kassab, projetou que o governador de São Paulo será presidente da República até 2030. Mas que ele já poderia chegar ao Planalto em 2026. O Kassab disse apostar qualquer coisa na eleição de Tarcísio e sinalizou que ele só não fala sobre sua candidatura na próxima eleição exatamente por conta de Jair Bolsonaro, do respeito que tem e principalmente porque acompanharia Bolsonaro caso ele estivesse preparado e também elegível. Por fim, o líder do PSD disse que o presidente Lula não deve conseguir se reeleger porque sua gestão não é boa, citando a falta de apoio do PT no pleito municipal deste ano como um exemplo de que o executivo deve mudar sua política. Ou seja, para Kassab, se o PT não conseguiu alcançar os planos, mesmo estando no poder, de eleger várias prefeituras, diferentemente do próprio PSD, do MDB, isso poderia trazer também resultados eleitorais lá na frente. Ô, Beraldo, como é que você analisa as possibilidades em torno de Tarcísio de Freitas e que tipo de cuidado que é preciso haver também e que tipo de cuidado, até baseado no cuidado que o próprio governador toma? Porque recentemente ele esteve aqui no Direto ao Ponto, nós o entrevistamos e ele foi assim, bem pragmático ao dizer, olha, eu quero fazer o segundo mandato no governo de São Paulo. A minha história é com o governo de São Paulo. Mesmo assim, até 2026 tem bastante caminho pela frente. Cini, não é possível ignorar o fato de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um homem extremamente inteligente. Ele conseguiu essa eleição em São Paulo exclusivamente com o apoio de Jair Bolsonaro. Foi Jair Bolsonaro que permitiu que ele viesse do Rio para São Paulo, lançasse a sua candidatura e vencesse e conquistasse ali o Palácio dos Bandeirantes. Então, diante desta consciência, ele sabe que o movimento que for feito por ele em 2026 terá necessariamente que ser feito com o apoio de Jair Bolsonaro, seja para a reeleição, e mesmo que não for para a reeleição ao governo de São Paulo, mesmo que haja a possibilidade dele concorrer à presidência da República, isso só vai acontecer se Jair Bolsonaro disser, olha, Tarcísio, eu não vou poder concorrer e eu estou depositando em você a minha confiança e os meus votos para que você dispute essa eleição. Se não for esse o cenário, Tarcísio de Freitas vai seguir o caminho dele. E aí tem um outro elemento importante nesse contexto político todo que envolve Gilberto Kassab, que é a pessoa forte do ponto de vista político ali dentro do governo de Tarcísio. Kassab não está num bom momento hoje do ponto de vista político. Ele não tem a simpatia de Jair Bolsonaro e ele também, neste momento, não tem a simpatia de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele perdeu a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. O seu candidato teve que retirar a candidatura e o deputado Hugo Mota conseguiu construir uma candidatura imbatível à presidência da Câmara. Imbatível em termos relativos, óbvios, surpresas sempre podem acontecer, mas hoje o cenário está construído para que o Hugo Mota tenha uma eleição bastante tranquila à presidência da Câmara. Então, o momento político para Gilberto Kassab não é ruim e isso implica que Tarcísio de Freitas terá que tomar uma decisão quando se aproximar 2026, que está logo ali, não falta tanto tempo assim, não. Ele vai continuar com Gilberto Kassab e não agradar ou não se alinhar no posicionamento que Jair Bolsonaro tem em relação a Kassab, ou ele vai romper a parceria que tem com Kassab e ter em Kassab um adversário, porque aí, naturalmente, faz sentido que Kassab lance alguém para disputar o governo de São Paulo com Tarcísio. Então, essa sucessão de Tarcísio não será uma sucessão fácil, não. Ele tem decisões muito importantes a tomar aí ao longo dos próximos meses. Bom, eu nem vou jogar esses seus questionamentos para o Mota, porque ele vai levantar o cartaz dele de que não faz a mínima ideia. Mas eu quero perguntar para você, Mota, por que que o nome de Tarcísio ele vem à tona tantas vezes?
que a abordagem é essa, eleitoral e política, que ele promove entre as pessoas, que praticamente o colocam ali, olha, você tem que concorrer, ele tem que estar. Por que existe esse movimento político tão intenso em volta do nome de Tarcísio de Freitas? Eu vou dar a minha opinião. Vai lá. Eu acho que é porque o Tarcísio é um fenômeno. Eu conheci Tarcísio logo depois que ele assumiu o ministério. E eu me lembro da primeira vez que eu assisti uma apresentação do Tarcísio, eu fiquei absolutamente boquiaberto, porque ele falou mais ou menos por 2 horas, sem um pedaço de papel na frente. E ele dizia o nome das obras, ele dizia quantos quilômetros tinham sido asfaltados, ele falava da quantidade de energia, ele falava das verbas, e ele falava, e depois eu vi o Tarcísio diversas outras vezes e já tive a oportunidade de conversar com ele. E é absolutamente fascinante. É muito raro você encontrar uma pessoa como essa na vida comum, na vida real, quanto mais na política. O Tarcísio conseguiu fazer a transição de técnico para político, depois entrou na eleição de São Paulo, uma eleição dificílima, não vamos esquecer contra quem ele estava competindo, ganhou e, no meu entender, está tendo um desempenho do ponto de vista político irrepreensível, principalmente porque ele abraçou uma causa que é muito cara a mim e que assusta a maioria dos políticos brasileiros. 99% dos políticos brasileiros não tem interesse nenhum em falar em combate ao crime. O Tarcísio não só tem interesse, como colocou como secretário de Segurança o deputado Guilherme Derrite, um policial excepcional, e está fazendo um combate às facções criminosas, ou à facção criminosa, talvez como nunca foi feito antes no Brasil. Então, eu acho que é natural que... Bom, e tem mais um pequeno detalhe também, que não é tão pequeno assim, né? O Tarcísio foi, desde o primeiro momento, abraçado, abençoado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, quando você junta tudo isso, realmente é uma figura política com grande perspectiva no Brasil. Agora, eu acho que a gente não deve ir com muita sede ao pote, e eu acho até um desserviço ao governador Tarcísio ficar toda hora levantando essa história da candidatura de 2026. 2026 ainda está daqui a um século. A gente viu pelo que aconteceu nos últimos 3 dias, né, como é que o Brasil é. Imagine o que vai acontecer ainda até 2026. Sob esse ponto de vista dos acontecimentos, porque o Beraldo falou que está muito próximo. O Mota já acha que está um século, porque a história muda todo dia, hein, Beraldo? Pois é, não. É que a gente precisa lembrar que, por exemplo, a disputa para a presidência da Câmara, ela começou a ser discutida há um ano, quer dizer, vai mais de um ano para a eleição e já se começa a construir ali as candidaturas, todo mundo colocando as suas estratégias na rua. E para a presidência da República, sobretudo com este cenário indefinido, se Jair Bolsonaro poderá ser, se não poderá ser, caso ele não seja, quem ele vai indicar para concorrer no seu lugar, essas peças todas vão ficar sendo ali manipuladas e as especulações vão fazer parte do cenário. Por isso eu digo, a eleição de 2026 ela vai ser cada vez mais intensamente discutida e cada um dos jogadores, cada um dos players, né, como se diz, que são os grandes partidos políticos, as grandes figuras políticas do Brasil, vai se posicionando cada vez de forma mais firme para essa eleição de 26. Palumbo, agora ao mesmo tempo em que Tarcísio de Freitas recebe as bênçãos, ou seja, as bênçãos de Bolsonaro que colocaram Tarcísio de Freitas ou ajudaram a levar a esse cargo, são as mesmas que nesse momento o fazem pisar em ovos, sempre que é questionado sobre a possibilidade de candidatura à presidência em 2026? Quem não tem lealdade não tem gratidão, quem não tem gratidão não tem lealdade. É isso. Ele sempre se mostrou muito leal ao presidente Bolsonaro. Ele sempre coloca o Bolsonaro em primeiro lugar. E é natural que ele faça isso, por gratidão. Quem não tem gratidão não tem caráter. Eu penso que o Tarcísio seria mais oportuno para ele vir a reeleição para o governo do estado de São Paulo. Ele está fazendo um bom governo, isso é inegável. Ele tem um apoio popular, com certeza, né, eu acho que ele ganharia as eleições, não teria um candidato à altura, principalmente da esquerda,
para bater de frente com o governador Tarcísio, e depois, naturalmente, passado esses 4 anos, ele viria à presidência da República e não disputaria com o presidente Lula, que já não poderia mais ser reeleito caso ele ganhe a próxima eleição. Agora, se tiver a bênção do Jair Bolsonaro, muito provavelmente, acredito eu, que ele é um forte candidato, mas nós não podemos desprezar outros candidatos, como o Caiado, Ratinho Júnior, tem outros, Zema, né, que já não pode concorrer à reeleição e que vão vir também e que, de certa forma, vai acabar dividindo um pouco os votos da direita. Mas o Tarcísio é muito forte e se mostrou extremamente leal ao presidente Jair Bolsonaro. Se realmente for confirmada a sua inelegibilidade, muito provavelmente ele será o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Agora, Beraldo, tem uma questão que me chamou a atenção na sua fala anterior, que é você dizer... o Kassab, né, que foi quem fez essa manifestação sobre Tarcísio mais uma vez, ele está meio que numa situação meio ruim ali, num momento ruim em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em relação ao presidente Lula. Só que recentemente a gente falou muito sobre a quantidade de prefeituras que o PSD elegeu, um número recorde. Então, no teu ponto de vista, é preciso separar o movimento local e regional das eleições municipais da força, da figura do Kassab em si, politicamente? Eu acredito que sim. Eu vejo o PSD, sem dúvida nenhuma, um partido que se fortaleceu, mas essa força do PSD com a eleição dos prefeitos, ela é extremamente importante, sobretudo para ajudar nas campanhas a deputado, porque afinal de contas a gente sabe que os partidos políticos brasileiros vivem dos deputados, é o número de deputados que define a quantidade de dinheiro público a que esses partidos terão acesso, mas a sua estratégia pessoal para manter essa força e essa influência no estado de São Paulo sofrerá, sim, algumas barreiras que ele vai precisar trabalhar para superar. Por isso que eu digo que a situação não é fácil, até porque o próprio Gilberto Kassab já falou em várias situações para pessoas diferentes que ele tem a pretensão de ser o sucessor de Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo. E para que isso se concretize, para que esse plano dê certo, ele vai precisar manter essa aliança com Tarcísio de Freitas e com o Tarcísio de Freitas se fortalecendo, porque ele precisa do Tarcísio, candidato a presidente da República em 2030, com chances de ganhar, apoiando a eleição de Gilberto Kassab para o governo de São Paulo. Por isso é que esse jogo se joga com muita antecedência, né? É claro que o Brasil, ele surpreende a todo momento, muita coisa pode acontecer, as peças por hora saem do lugar, por vezes voltam para o lugar, tudo pode acontecer do dia para a noite, mas essas pessoas que vivem esse universo da política, essas pessoas vão se posicionando, já olhando 2, 3 eleições para frente, tentando imaginar qual a posição que eles precisam ter agora para no futuro estarem mais fortes. Você concorda com o Beraldo, Mota? Sim, a política é isso, né? A política tem como objetivo a busca de poder. Gilberto Kassab é um político experiente, profissional. Tarcísio é um político e um técnico excepcional, mas começou a sua carreira faz pouco tempo, né? O Tarcísio não precisa que ninguém faça propaganda dele. O Tarcísio tem luz própria. Eu não acho que há nenhuma razão para que ele apresse ou antecipe passos que podem ocorrer naturalmente.